Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática. E na nossa aula de hoje, no nosso vídeo de hoje, eu vou ensinar para você um dos setups aí que fez eu alavancar a minha carteira quando eu iniciei no mercado. É um setup extremamente fácil, extremamente simples para estar operando. É um verdadeiro passo a passo, que é o setup do Larry Williams, é o 9.1. É o tipo de operação que te dá o gatilho de compra e o gatilho de venda. Então, esse setup aqui é para ser usado tanto se você estiver iniciando no mercado, quanto para quem já tem mais experiência no mercado. Inclusive, pode ir até mesmo aprimorando ele. Mas ele é um setup que é extremamente simples e é lucrativo. Mas você tem que seguir um passo a passo para conseguir ganhar dinheiro aí no mercado de ações, tá? Vou mostrar aqui para vocês os tempos gráficos em que nós vamos utilizar esse setup, como é utilizado em cada tempo gráfico aí, e vou mostrar para você a diferença entre um tempo gráfico e outro e qual torna mais assertiva essa operação. Tá? Esse setup é chamado de 9.1 do Larry Williams. Ele é um trader que teve aí quase 15.000% de rentabilidade operando esse tipo de setup, inclusive outros 9.1, 9.2, 9.3, mas só o 9.1 ele já é excelente aí para você já estar praticando no mercado, para você conseguir ganhar dinheiro no mercado. Tá? Então, bom, vamos lá. Como é que funciona esse setup 9.1? Primeira coisa, você precisa da média móvel. Você tem que vir aqui no gráfico, colocar um novo indicador, ou dependendo da plataforma que você estiver utilizando, aí você coloca em indicadores na tela, vê alguma coisa escrito assim. Só você colocar aqui indicador. Você vem novo indicador, média móvel, e vai escolher a média móvel. Que média móvel nós vamos escolher? Média móvel de 9 períodos, mantém o fechamento, só que é 9 períodos simples, tá? 9 períodos simples. Ficou aqui um pouquinho apagado, deixa eu deixar ele um pouco mais aparente para você acompanhar a nossa aula. Bom, esse setup aqui, vou colocar aqui na cor da laranja, pronto, para ele dar um contraste bom. Vou colocar prontinho, ó, preste atenção, exponencial, tá? Pronto. Tá aqui já na nossa tela. Como que funciona esse setup da média móvel exponencial, 9 períodos, é o 9.1 de Larry Williams. Bom, ele para dar o gatilho de entrada, a média móvel funciona junto com o candle. Aqui eu tenho um exemplo bem prático, bem aqui, ó. Como que funciona esse setup? Vamos lá. A média móvel de 9 períodos, ele tem que apontar para cima, ele tem que começar a subir quando um candle de força, ele aponta para cima se for um candle comprador, ou aponta para baixo se for um candle vendedor. Aí a média móvel ele acompanha esse candle. Só que a média móvel ela tem que estar apontando para cima com um candle comprador, como esse aqui, é um candle de força compradora, um candle verde, ou apontando para baixo com um candle de força vendedor. Tá? Esse candle obrigatoriamente tem que estar atravessando a média móvel de 9 períodos. Então, se a média móvel, ele está aqui a média móvel, vem um candle e rompe essa média começa a apontar para cima, é um gatilho de compra. Quando que você vai comprar? No caso de ações, aí você pode agendar ou colocar a compra alguns centavos acima no candle de fechamento do período que você estiver operando. Você vai precisar utilizar gráfico de 60 minutos, ou gráfico diário, ou o gráfico semanal. Isso para estratégias de swing trade, tá? Em que você compra um ativo, vai vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, com o intuito de rentabilizar acima de 10% por operação. Tá? Apesar do Larry Williams não colocar exatamente que esse tipo de setup, esse tipo de operação possa rentabilizar acima de 10%, ele nunca colocou dessa forma, mas é possível também fazer operações com ganhos acima de 10%, tá bom? Até porque ele também utiliza um movimento de força no gráfico. Vamos falar isso aqui um pouquinho mais adiante, que é o movimento de pullback. Mas vamos nos concentrar aqui no passo a passo para você identificar o ponto de compra. No gráfico de 60 minutos, como que isso funciona? Vamos ver aqui, ó, gráfico de 60 minutos. Lembrando que o menor tempo gráfico para o swing trade é o gráfico de 60 minutos, menor do que isso é gráfico de intraday, então isso vai atrapalhar suas operações, então não vale a pena. Como que funciona esse setup? Olha essa região aqui, né? Média móvel de 9 períodos, está em laranjinha apontando para cima, candle de força atravessando
a média móvel de 9 períodos. Né? Então, aqui já é um gatilho de compra. Quando que você vai comprar? Quando fechar o candle. É importante que você espere fechar o candle. No caso, candle de 60 minutos aqui. Então, fechou esse candle, gatilho de compra aqui, já pode iniciar sua operação de compra. O stop abaixo do candle de força. Muitas pessoas falam por aí que o setup de Larry Ellis não coloca stop, mas é primordial que você coloque stop sim, porque se você não colocar o stop, você vai precisar acompanhar o mercado todos os dias, ou quiçá para não ficar horas analisando o gráfico. Então isso não vale a pena, tá? Então você vai colocar gatilho de compra no rompimento desse candle de força, alguns centavos acima, stop abaixo do candle de força. Olha a estrutura de força que foi formada aqui, ó, nosso pullback, né? O Larry Ellis também não fala esse pullback, mas isso aqui quando você for fazer essas operações e como você assiste muitos vídeos aqui no meu canal, você vai ver movimentos de força pra caramba, que isso vai ficar fixado na sua cabeça. Bom, com esse gatilho de compra e o stop já posicionado, pronto, já tem o essencial para fazer minha operação, né? Olha a rentabilidade que teve esse gatilho de compra com essa única operação. Foram cerca de, chegando aí a quase 10%, se você ficasse até o final, mais de 10% de ganho em uma única operação. Mas saindo aqui seria 9%, tá? Quando que eu saio da operação? Quando que eu vou movimentando esse stop? Você pode movimentar o stop abaixo das estruturas que vão sendo formadas, como por exemplo esse aqui. Foi uma estrutura, pode colocar subindo o stop conforme o trade vai andando. Você vai colocando o stop abaixo dessas estruturas, lembrando que é importante que essas estruturas estejam acima da média móvel de 9 períodos. Tá? Larry Williams também não fala sobre isso, mas com minha experiência de mercado, eu operei muito tempo somente esse setup. Eu adquiri o conhecimento necessário para que você consiga identificar, para que a probabilidade esteja ao seu favor, de que as estruturas de força, que é o nosso pullback acima da média móvel de 9 períodos, ele traz uma proteção de operação muito grande. O que é a operação de proteção? É quando você posiciona o seu stop em lugares estratégicos, após suportes e resistências, ou após movimentos de força. Então, com esses movimentos de força também são conhecidos como pullback, você protege a sua operação. E utilizando a média móvel exponencial de 9 períodos, que funciona como um suporte no gráfico de 60 minutos, você consegue uma proteção da sua operação muito maior. Por quê? Se você for colocar, for subir no stop a cada candle de força no gráfico de 60 minutos, a probabilidade de você sair da operação é muito maior. E vai lá o gráfico, pega seu stop e depois continua subindo. E você fica chupando o dedo porque você não soube esperar, foi ansioso demais. Então, é importante que identificou o ponto de compra, identificou o stop. Lembrando que o ponto de compra é após o fechamento do candle. Muito importante isso, após o fechamento do candle. A ação subiu, o preço da ação subiu. Quer acompanhar a tendência? Ver até onde ela vai? Você vai ter que movimentar o seu stop, vai se transformar em um stop gain para baixo de uma estrutura de força, logo depois de um suporte ou alguma resistência sendo formada, uma estrutura de força, né? Após esse movimento, aí sim você movimenta seu stop para seu stop de proteção de capital para um stop gain e deixa o trade seguir. Quando que você vai sair da operação? Aqui, ó, exatamente aqui. Quando um candle de força, ele atravessar novamente a média móvel de 9 períodos, tá? Ou você fecha a mercado, você clica no botãozinho e fecha, né, encerra a sua operação, ou você movimenta o seu stop para cá, tá? Após esse movimento. Só que é o seguinte, depois disso aqui, o gráfico, geralmente quando acontece isso, depois de uma forte tendência de alta, e o preço do ativo fica entrelaçado ao gráfico, muito provavelmente você vai levar o stop, tá? Muito provavelmente. Então, se encerrar mercado já tá bom, ou se você quiser tentar segurar um pouco mais, você pode também colocar o seu stop de proteção abaixo desse candle de força, que foi o candle que atravessou a média móvel para o lado oposto, tá? Você está em tendência de alta, o lado oposto é com um candle apontando para baixo. Arion, mas aqui esse candle aqui é o candle verde de força. Como é que ele foi um candle verde de força e ele atravessou para baixo para um movimento de queda?
é o seguinte, o gráfico, o preço dessa ação nesse dia, simplesmente abriu aqui, foi até aqui embaixo, depois voltou a subir, tá? Fechou com um candle de força, sem problema algum. Tem os pavios aqui que indicam a máxima e a mínima do candle. Isso aqui é uma aula que tem aqui no meu canal sobre pullbacks escondidos dentro dos candles, tá? Dá uma procurada aqui no canal que tem bastante aula gratuita aí de extrema utilidade para você rentabilizar o seu capital da melhor maneira possível. Bom, então aqui você já faz o stop da sua proteção. Aqui pegou o seu stop, beleza? Aqui você já ganhou aí cerca de 8% em uma operação aí de pouquíssimas horas. Deve ter durado aí 2 dias no máximo. Então 8% em pouco tempo. Aqui aconteceu a mesma coisa. Logo depois do seu stop aqui, o gráfico, o candle atravessou a média móvel de 9 períodos, com outro candle de força funcionando como suporte, gatilho de compra aqui, logo depois desse candle. Logo depois, o gráfico veio, testou o suporte na média móvel, logo depois voltou a subir. Qual a rentabilidade dessa pequena operação aqui? Rentabilidade aí de... Foi uma operação curta que nós fizemos, tá? Foi uma rentabilidade de 3, pouquinho por cento. Foi uma operação aí de apenas um dia. Não costumo fazer esse tipo de operação curta, mas deu entrada, né? Estava no gráfico analisando as ações durante a semana, vi uma entrada, então ganhei um dinheirinho ali para alavancar ainda mais o capital. Bom, então isso você pode fazer também, tá? Às vezes você está ali analisando as suas ações, que eu falo sempre aqui, você vai analisar as suas ações uma vez na semana, para identificar o ponto de compra e o ponto de venda das suas ações no mercado de ações, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. A partir desse momento, você agenda a compra e a venda. Quando que você vai verificar de novo se deu ponto de compra, ponto de venda, ou se tem uma nova oportunidade para comprar e vender uma ação? No mínimo 4 dias após, tá? Eu costumo analisar somente uma vez por semana novas ações para comprar e para vender. Porque eu trabalho com gráfico diário, gráfico semanal, então como são gráficos com estruturas muito mais fortes, então tende a dar rentabilidade muito maiores, mas também os pontos de compra e os pontos de entrada não são todos os dias, demora aí 4, 5 dias aí para dar um novo ponto de entrada. Então você não tem a necessidade de passar toda hora analisando gráfico, não tem a necessidade de passar o dia inteiro analisando gráfico. No swing trade, o bom é esse, que você ganha dinheiro sem a necessidade de ficar trabalhando no mercado financeiro todos os dias. Bom, qual outro ponto aqui que o setup da Leo Williams está dando? Aqui, ó. Candle de força, atravessando a média móvel de 9 períodos. Qual vai ser a minha entrada? Bem aqui, no fechamento do candle. Stop, acima do candle de força. Logo depois, deixa o trade andar. O trade andou, move o stop para o próximo candle. O candle que atravessou a média móvel, você deixa o stop aqui. Também pode ser o candle, no caso, se você quiser analisar somente a estrutura de força. Tá? Formou a estrutura de força. Mas para ficar mais simples, coloca o stop acima do candle que atravessou a média móvel, no sentido contrário à tendência que você está operando. Tá? Moveu o stop para uma nova região de força. Esse stop não foi acionado, você moveu o stop corretamente, nós movemos o stop corretamente, e logo depois continuamos a operação. Depois disso, houve esse enorme pavio aqui que atravessou a média móvel de 9 períodos e ainda assim não pegou o nosso stop. Tá? Depois disso aqui nós movimentamos novamente o stop para cima dessa região que aconteceu essa confusão de mercado, né? Que o preço veio aqui em cima logo depois voltou. Mas é importante o seguinte, siga a regra que candle de força atravessou a média móvel sentido contrário, já move o stop. Tá? Essa é a regra básica. E depois você pode fazer um melhor gerenciamento. Aqui no caso, não esperei, por ser uma região de confusão aqui, quando aparece esse pavio enorme aqui, é uma região de confusão no mercado. Então, a partir desse momento, já coloquei meu stop logo acima do corpo desse candle e depois segui com o meu trade. Quando que eu saí da operação? Quando esse novo candle de força atravessou novamente a média móvel de 9 períodos. Então, saí da operação aqui, porque meu stop saiu daqui para cá, e deixei o meu stop aqui. Ó. Meu stop foi acionado exatamente aqui. Tá? Se eu não tivesse movimentado meu stop para cá,
daria no mesmo, porque eu teria colocado meu stop aqui, logo depois que o candle de força contrário rompeu a média móvel de 9 períodos. Esse ganho aqui, essa rentabilidade aqui, deu cerca de 2%, porém a gente foi realizando parciais, a gente fechou aí com 7% de lucro nessa operação, tá? Mas se você ficasse daqui até aqui com um só lote, com um pequeno lote, estaria dando aí 2%. Mas se você for realizando parciais, como eu vou operando, né? Por exemplo, eu comprei 1.000 ações determinadas, nesse caso aqui nós compramos 1.000 ações. Nós compramos 1.000 ações e fomos realizando parciais aqui, eu e os assinantes da Asa Trader. Isso aqui foi uma operação, já tem mais ou menos um ano que nós fizemos essa operação. Foi realizando parciais, fomos tirando esses lotes, né? E conforme isso foi acontecendo, nós fomos realizando o lucro. A cada 1.000 ações, aliás, fomos tirando 100, 200 ações, vendendo essas 100 a 200 ações para realizar o lucro. Aí deu aí esse 7% de rentabilidade. Poderia ter dado mais? Poderia. Mas lembrando que isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Tá? Nós não operamos exclusivamente o gráfico de 60 minutos. É importante você operar exclusivamente o gráfico diário e o gráfico semanal. O gráfico de 60 minutos é só para um ajuste fino ali. Mas eu quero mostrar como que funciona esse setup low release no gráfico de 60 minutos, que é o menor tempo gráfico para o swing trade. Beleza, Arion. Teve um novo ponto de compra? Teve. Exatamente aqui, ó. Quando o candle atravessou a média móvel de 9 períodos exponencial para cima, ele me deu um novo ponto de compra, né? Virei a mão. Então, aqui fica o meu stop, pode ser considerado um stop alto, mas é um stop técnico. E se você não tem capital para estar operando com esse stop técnico, pode ser alto, então você diminui a mão, coloca menos valor. Tá? Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. No mercado brasileiro você consegue fracionar, compra aí de 1 a 99 ações. No mercado americano você fraciona em casas decimais. Uma ação, por exemplo, está custando $100, você compra $10 daquela ação. Então você trabalha no mercado fracionado. Então aqui foi um novo ponto de compra, porque atravessou a média móvel de 9 períodos. E aqui nós acompanhamos a tendência do ativo. Quando que nós saímos dessa operação? Bem aqui, ó, quando o candle ele atravessou, rompeu a média móvel com força. Tá? Não foi nesse candle aqui. Poderia também não estar errado, mas foi nesse candle aqui. Tá? Nesse candle aqui, verdinho aqui em cima. Quanto que deu de rentabilidade nessa operação? Foi cerca de 5% aí em apenas 2 dias. Tá? Mais de 5% em apenas 2 dias em uma única operação. Vamos agora para o gráfico diário da ação. Média móvel de 9 períodos ainda. Tá? Como que funcionou algumas operações que fizemos com esse ativo? Bom, eu tenho aqui o gráfico diário dessa ação. Agora vamos lá para o gráfico diário para você identificar bem. Olha essa região aqui. Esse candle de força, ele chegou a atravessar a média móvel de 9 períodos, né? Ele chegou a atravessar, mas foi bem pouquinho. Então, não entrei, não me senti seguro em entrar ainda, porque poderia simplesmente bater e voltar e continuar a tendência de queda, né? Sendo que logo depois, o candle de força verde rompeu a média móvel de 9 períodos. Se rompeu, eu vou colocar meu start de compra aqui, alguns centavos acima do fechamento do candle diário. Stop abaixo do candle diário também, tá? Não queira minimizar o stop. Nesse setup, se você está trabalhando com um gráfico de 60 minutos, faz tudo com gráfico de 60 minutos. Se você está trabalhando com gráfico diário, faz tudo com gráfico diário. Escolhe a entrada, coloca o stop no candle de força, abaixo do candle de força e segue a tendência. Não fica trocando de tela não, senão isso aí vai te atrapalhar. Bom, a minha entrada foi aqui, logo depois o candle de força, um outro candle de força rompeu a média móvel, né? Meu stop que estava aqui subiu para cá nesse candle que rompeu, mantive meu stop aqui, trade foi seguindo e aqui simplesmente voltou. Pegou o meu stop? Não, porque eu estava muito bem posicionado aqui. Logo depois voltou a subir. E olha que legal. É possível comprar mais ações aproveitando essa tendência? Sim, você consegue ir fazendo preço médio a favor da tendência. Sempre o preço médio vai ser a favor da tendência. Então, com isso, deu para alavancar ainda mais o capital, deu para ganhar muito mais dinheiro com essa operação. Então,
Então, stop posicionado, entrada foi feita aqui, trade foi seguindo. Se o trade foi seguindo, quando é que eu vou comprar novamente a ação? Olha que barato. Aqui houve mais um rompimento, correto? Houve mais um rompimento. Posso colocar mais ações aqui. O stop permanece aqui. Mesmo eu comprando mais ações, eu posiciono o stop abaixo do candle, tá? Subiu para cá, que rompeu de novo, né? Com esse candle de força, rompeu a média móvel. Coloco meu stop aqui e o trade vai seguindo. O trade vai seguindo. Tá? Quando que eu reposiciono meu stop? Quando o próximo candle romper a média móvel de 9 períodos, aí eu reposiciono meu stop para cá, abaixo desse candle. Trade seguiu novamente. Quando que eu vou reposicionar o meu stop? Abaixo desse candle, também atravessou a média móvel. Tá? Então, em resumo, eu entrei aqui, foi aqui, o stop inicial aqui, logo depois o trade seguiu, voltou, eu reposicionei o meu stop para cá, reposicionei o stop para cá, seguiu novamente, fiz compra de mais algumas ações nesse período aqui, bem aqui, reposicionei o meu stop para cá, isso aqui eu já estava com muito mais ações acumuladas, aproveitando a tendência. Fiz o reposicionamento de stop quando atravessou a média móvel de 9 períodos. Logo depois, o gráfico voltou a subir. Reposicionei o meu stop aqui. Eu saí exatamente aqui. Tá? Ou seja, lá de baixo desse período aqui, de quando eu iniciei a operação até aqui, em pouquíssimos dias, deu 9% de ganho. Tá? Isso aqui é quando eu operava com esse setup do Larry Williams, lá no início. Ele é simples de entender, ele é simples de você botar em prática, é simples de você identificar os pontos de compra e os pontos de venda. E conforme você vai trabalhando com esse setup, conforme você vai lucrando com esse setup, que é quase que impossível você perder dinheiro seguindo passo a passo com esse setup, desde que você posicione o stop, tá? Você vai trabalhando como conseguir algumas regras a mais aí para filtrar suas operações, como por exemplo utilizar a média móvel de 9 períodos como suporte e resistência, né? Ele é muito importante. Qualquer média móvel você consegue utilizar como suporte e resistências. Umas são mais assertivas que a outra. No caso do setup do Larry Williams, como trabalhamos com a média móvel de 9 períodos, vamos utilizar ele como suporte e resistência também, tá? Arion, depois daqui deu mais alguma entrada? Deu mais alguma entrada. Aqui eu virei a mão, entrei vendido. Lógico, quando eu viro a mão, não viro com todos os lotes que eu já estava ganhando, tá? Pego o meu lucro, coloco no bolso. Aqui eu insiro lotes de venda, que eu começo a operar vendido. Então, a partir daqui que houve esse rompimento para baixo, coloco o meu stop aqui no candle que rompeu a média móvel e logo depois deixo o trade seguir. Tá? Deixo o trade seguir. Quando que eu vou sair de novo da operação? Quando eu vou reposicionar? Bem aqui. Tá? Bem aqui. Essa é a regra do Larry Williams. Lógico que, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que quando o gráfico está muito longe da média, ele tende a retornar para a média com muito mais força. Então, se você sabe disso, eu estou ensinando isso aqui no canal para você também, se eu vi que com esse candle aqui de força vermelho, ele ficou muito afastado da média, eu vou ficar com o meu stop aqui em cima ainda e depois vou reposicionar para cá? Não. O preço ficou muito longe da média. Olha o vão que está aqui. Reposicionei o meu stop para cá. Tá? Reposicionei a princípio meu stop para cá. Logo depois, o gráfico apresentou esse candle aqui, indicando que poderia buscar a média móvel de 9 períodos. O que eu fiz? Coloquei o meu stop para cá. Então, eu tive um lucro maior aí nessa operação. Melhor do que se eu tivesse saído somente aqui. Tá? Então, são dicas, são técnicas aí que você vai adquirindo conforme você vai operando no mercado, conforme você vai observando o gráfico trabalhar. Tá bom? Então, isso daí é muito importante. Arion, logo depois deu mais alguma entrada? Não. E vou te explicar o porquê. O gráfico daqui ele voltou a subir, correto? Voltou a subir. Esse candle aqui, esse candle gigante, esse candle de força verde, ele rompeu a média móvel de 9 períodos. E a média móvel de 9 períodos também apontou para cima. Poxa, setup do Larry Williams aí.
Mas vale a pena eu entrar aqui? Não pelo seguinte, aqui tem uma resistência, olha o topo, aqui é uma resistência, né? Você vai entrar, vai comprar na resistência? Não, tá? E nem vai vender no suporte. Então aqui eu escolhi não entrar. Mas lógico que se você seguir o setup do Larry Ellison à risca, você vai ter um número alto aí de stops, só que o stop ele é muito maior aliás, o stop dele é muito menor do que o nível de acerto, porque quando acerta 2, 3 vezes maior do que o nível de stop, o stop faz um trading stop, colocando seu stop a favor da sua tendência, então com isso transforma em stop gain. Então, aqui eu não comprei, porque estava aqui nessa região de resistência. Isso daqui é só um filtro a mais que eu coloco na minha operação. Você pode não seguir esse filtro a mais, está tudo bem. Tá? Você pode seguir o setup do Larry Ellison à risca. Mas isso aqui foi anos de experiência e muito dinheiro gasto. Então, estou já dando essa dica aqui para você, que não se vale comprar nessa resistência aqui, tá bom? Arion, e logo depois, deu mais alguma entrada? Deu, mas bem mais distante. Bem mais distante. Depois que apresentou esse candle de força próxima à resistência e ficou nessa região aqui de confusão de mercado, o gráfico, o preço do ativo ficou numa região muito confusa aqui e não vale entrar, tá? Então, logo depois, eu entrei bem aqui, quando o preço do ativo, ele rompeu com esse candle, coloquei a minha entrada logo abaixo dele, alguns centavos abaixo, stop aqui em cima. Logo depois, ele fez esse movimento aqui, stop no candle que atravessou, a média móvel de 9 períodos, meu stop que estava aqui veio para cá, e depois só surfei a tendência do ativo. Qual foi o meu próximo stop? Aqui embaixo, somente aqui embaixo, tá? Isso daqui foi uma operação que durou cerca de 2 semanas e pouquinho, tá? Mas tive um excelente retorno com essa operação. Foi uma operação que deu 13% de ganho quando eu operava com esse setup. 13% é um setup simples que você consegue alavancar o seu capital muito bem. Isso aqui foi no gráfico diário e no gráfico semanal. No gráfico semanal, venho aqui, ó, troco para semana. Pronto, cada candle desse aqui representa uma semana de operação. No gráfico semanal tem algumas peculiaridades. Tá? Você pode utilizar esse setup aqui como um position trade ou como swing trade. Swing trade é que você vende uma ação, eu compro uma ação e vende ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. No position trade dura mais, pode durar meses aí ou até 2 anos. E essa é uma região de position trade que é trabalhada com gráfico semanal. Ela não dá tantas entradas quanto no gráfico diário, gráfico de 60 minutos. Porém, quando dá a entrada, é uma entrada muito assertiva e você fica posicionado por muito mais tempo, tá? Consequentemente, já que é um tempo gráfico maior, stop também é grande. Bom, primeiro ponto de entrada aqui, exatamente nesse candle de força, tá? Nós realizamos a compra dessa operação aqui, stop aqui abaixo e logo depois surfamos a onda. Quando que nós saímos? Quando posicionamos no nosso stop, saiu daqui para cá. Reposicionamos o stop aqui. Aqui nós saímos da operação. Essa daqui foi uma operação que nos rentabilizou cerca de 44%. Tá? Mas foi uma operação aí que durou cerca de 2 meses e meio. 2 meses e meio, 2 meses e meio, 3 meses. Tá? Mas foi uma operação de 44%. Tá? De ganho nessa operação. Quem surfou essa onda aí foram os assinantes da SotaTrade aí que conseguiram essa rentabilidade. Foi, se eu não me engano, foi na UERJ 3, esse gráfico é da UERJ 3. Então foi um excelente ganho. Tá? Não é uma recomendação para você comprar nesse momento. Isso aqui é o gráfico, mostrou para você o que nós fizemos utilizando o setup do Larry Ellison. Bom, aqui um outro ponto de entrada na operação. Se aqui virou, eu posso recomprar as minhas ações, entro comprado aqui, saio da operação, coloco meu stop abaixo do candle diário e aqui eu surfo uma nova onda. Quando que eu vou reposicionar meu stop? Quando criou essa região de força aqui, ó, fez impulsão, retração, impulsão. Posso posicionar aqui, mas isso aqui não é do setup Larry Ellison, isso aqui é observação nossa. Ou se você for seguir o setup Larry Ellison, bem aqui, ó, quando o candle de força
bateu no média móvel e a média móvel apontou para baixo, tá? As duas formas estão certas, mas essa aqui é do Larry Williams, essa daqui, esse stop aqui numa região de pullback é coisa nossa, tá? Coisa que como eu opero aqui, como os assinantes operam, como os alunos operam. Bom, quanto que deu de rentabilidade nessa operação seguindo o setup de Larry Williams no gráfico semanal? Foram cerca de 13%, tá? 13%, uma operação que durou apenas 2 semanas. 2 semanas de operação, tá? E para operar a venda, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Setup do Larry Williams, candle apontando para baixo, entrada aqui, stop aqui, e aqui você surfa a onda. Quando que você vai sair da operação? Quando o gráfico do ativo, quando o preço da ação ficar muito distante da média móvel, você já pode reposicionar no seu stop, ou você reposiciona no candle que reverteu para a tendência, tá? Bateu na média móvel. Só que é o seguinte, a média móvel de 9 períodos aqui não apontou para cima, tá? Não apontou para cima. Então, você poderia também esperar um pouco mais, colocar acima dessa estrutura que foi formada um pullback. Tá? Nesse caso aqui, nessa operação, nós saímos da operação no 0 a 0 porque nós esperamos, praticamos aqui o setup do Larry Williams à risca. Então, saímos no 0 a 0. Tá? Acionou o stop exatamente aqui. Mas, se você quiser esperar um pouco mais, deixar o stop aqui, esperar a região de força comprovada seguir para a tendência, você pode ter um excelente ganho também. Tá? Bom, pessoal, essa foi a minha ajuda, foi a aula de hoje. Tá? Espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder e posso fazer um conteúdo com a sua sugestão. E um recado rápido, as inscrições para a Fórmula do Swing Trade, em que eu ensino passo a passo você ter rentabilidade acima de 10% por operação no mercado de ações, estão abertas e encerram hoje. Tá? Ficou aberta aí durante alguns dias e vou encerrar hoje às 11h59 da noite. Então, se você quiser participar, o link está aí na bio, né, ou na descrição desse vídeo. E deu meia-noite, aí já não abro mais vagas, né, por alguns meses. Tá? São poucas vagas durante o ano. Eu reservo o direito de colocar poucas vagas porque eu consigo estar mais presente aí para os alunos. Bom, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.